tente ser 100% perfeito diante de Deus e falhe miseravelmente. Nenhum dos grandes homens da Bíblia, Moisés, por exemplo, que foi o maior líder do Antigo Testamento, não foi perfeito. Elias, representando os profetas, não foi perfeito. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não foi perfeito. Abraão, pai da fé, tomou algumas decisões que mostravam que às vezes ele chegou a questionar o poder de Deus, demonstrando que ele também não é perfeito. Às vezes as pessoas ficam se julgando tanto por falhas que são humanas e esquecem que nosso Deus ele é poderoso para tirar de nós tudo aquilo que nos afasta da presença dele. E por isso as pessoas tentam se afastar da presença de Deus por uma certa vergonha, receio, medo de falar para Deus o que realmente sentem e se sentir julgadas, indignas, incapacitadas de falar para Deus o que elas sentem. E elas acabam se afastando, achando que uma hora ou outra, elas, no tempo certo, quando elas pararem de errar, elas vão se afastar, elas vão se aproximar novamente de Deus e tudo vai ficar bem de novo. Mas não é assim. A gente vê que o Senhor Jesus ele é muito mais poderoso do que a natureza humana que habita no nosso ser, a natureza adâmica, a natureza do Éden, do pecado cometido no Éden. Mas o Senhor Jesus ele veio trazendo um espírito não de pecaminosidade, mas o espírito de vida, que nos dá a libertação dos nossos pecados, nos dá a libertação da natureza humana, colocando em nós a mente de Deus, como diz a linguagem de 1º ou 2º Coríntios, se não me falha a memória, colocando em nós a mente de Cristo, o Espírito Santo, nos dando a direção, a diretriz para viver uma vida santa, justa e reta diante de Deus. Santidade não é sobre nunca errar, nunca falhar. Porque para uma pessoa nunca falhar, nunca errar, o ideal seria, por exemplo, ela se esconder, ficar em casa, sem sair para nenhum lugar. E hoje vivemos em uma época em que, se a pessoa tem internet em casa, ela tem a capacidade de trazer o mundo para dentro de casa, para dentro da mente dela, através da internet. Então, para uma pessoa viver sem pecado, ela poderia muito bem ficar em casa 24 horas por dia, sem sair, sem falar com ninguém. E até isso também seria pecado, porque nós somos uma unidade. O Senhor Jesus, ele plantou essa semente em nós para que venhamos frutificar e dar frutos. Então não tem como não falhar contra Deus. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o único que foi perfeito, santo, imaculado, que nunca errou, que nunca falhou, que nunca pecou. Nós podemos tentar ser perfeitos, as nossas falhas, nossas fraquezas sempre nos impedem de ter um relacionamento 100% perfeito diante de Deus. Mas, tratando não de perfeição, mas sim de relacionamento, a gente pode citar o relacionamento que Davi tinha com Deus. Por exemplo, Davi chegou a errar, chegou a falhar também, mas o que Davi tinha para ser o homem segundo o coração de Deus, era que ele era sincero em suas orações. E é isso que Deus exige de nós. Deus não exige de nós perfeição, mas disposição para mudar e buscar um relacionamento mais íntimo com Ele. E eu vou terminar esse vídeo com uma passagem escrita na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, que ele fala sobre a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade, que é um exemplo de fé para nós, pois Timóteo é aquele que vai dar continuidade ao ministério de Paulo, e ele fala isso no livro de 1 Coríntios, qual está realizando a leitura, e é muito interessante a gente ver como Paulo ele se dirige a Timóteo para preparar ele para o ministério que ele vai dar à sucessão. Por esta razão, no versículo 6, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos.
porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Aí ele diz a Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, que é as palavras que Paulo disse, ensinou a Timóteo, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então esse é um exemplo de fé, para que a gente venha seguir uma vida justa, uma vida santa diante de Deus, não nos envergonhando da palavra do Evangelho, mas buscando todos os dias um relacionamento mais profundo com Deus, buscar disseminar o Evangelho, espalhar a palavra de Deus para quem precisa, porque às vezes nós nos deixamos acomodar, e é isso que não pode acontecer. O diabo, ele anda por derredor. A palavra de Deus vai dizer que os anjos estão ao nosso redor e por derredor o diabo anda como leão que ruge à procura de uma presa. E nós não podemos nos afastar da presença de Deus, porque assim nós estamos dando acesso para que o diabo ele venha ter espaço contra a nossa vida, nossa família, nossos relacionamentos com família, seja conjugal. Então, todos os dias que venhamos procurar um relacionamento mais profundo com Deus. E terminando esse vídeo, quero encerrar com uma oração. Se quiser fechar os seus olhos, se quiser acompanhar a oração comigo, vamos orar agora e levar os nossos pensamentos a Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, meu Deus, que venhamos ser todos os dias pessoas que procurem ser perfeitas diante do Senhor. Sabemos que apenas o Senhor foi santo, imaculado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nunca errou, que nunca falhou, que nunca transgrediu em nenhuma sequer de suas ações. Mas, meu Deus, que venhamos procurar ser sinceros diante do Senhor, procurando mudança nas nossas falhas, nos nossos defeitos, nas nossas transgressões, meu Pai, naquilo que erramos contra Ti. E todos os dias, ó Pai, meu Deus, nos abster das nossas vontades da carne, do nosso eu, dos nossos próprios interesses, e buscar passar mais tempo contigo. Meu Deus, se existem pessoas que perderam o primeiro amor, que estão ouvindo a minha voz agora, ouvindo essa oração, Deus, que elas possam voltar ao primeiro amor. E pessoas que nunca te conheceram, que elas venham te conhecer, que haja uma transformação de vida, de caráter, de intelecto. E a todos nós, que o Senhor derrame o Teu Espírito, a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço, te agradeço, para que venhamos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe.